Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês aqui essa noite. Bom, pessoal, antes de começar, gostaria de agradecer a todo mundo, como de costume, né? Por todo o carinho, pela audiência. Bom, recadinhos básicos, né? A gente tem um Apoia-se, se você quiser e puder nos ajudar, é só, né, acessar o link que vai estar aqui na descrição do Apoia-se do canal. Por favor, compartilhem esse conteúdo com a galera, né? Compartilha com todo mundo aí que você puder. Se inscreve aqui no podcast, curte ali o nosso trabalho. Se você puder também, me segue lá no YouTube. Tá? A gente tá com o canal no YouTube agora ativo e tem postagem diária lá, né, de reacts, né, tem shorts desses reacts também. Então é de grande valia pra gente. Se vocês puderem se inscrever no canal, tá curtindo lá, tá compartilhando conteúdo com a galera, porque ajuda bastante. Não se esqueça também de me seguir no Instagram, que é o Não Durma Horror, no TikTok também, Não Durma Horror, né? E no YouTube, como eu já falei, que é o Não Durma, só Não Durma mesmo, com H no final. E é isso, né? É uma ótima forma de você contribuir com a gente aqui de uma maneira gratuita, né? Bom, então, sem mais enrolação, vamos aí para a história de hoje. As tempestades. O epítome tanto da beleza da natureza quanto de sua ira. Eu me lembro de quando eu era menino e eu tinha pavor delas. Sempre que ocorria uma grande tempestade, eu me escondia debaixo das cobertas com uma lanterna. A minha mãe presumiu que eram os grandes trovões que machucavam os meus ouvidos e que me causavam tanto sofrimento. Parecia lógico, mas eu nunca tive problemas com os fogos de artifício ou explosões fortes em filmes. Em minha essência, eu simplesmente acreditava que havia algo na tempestade vindo atrás de mim. À medida que fui crescendo, a ideia parecia boba até a semana passada. Isso foi até a tempestade de verão que me fez voltar a sentir medo. Minha esposa e minha filha Sylvie estavam em uma viagem a Boston para o concurso de dança de Sylvie. Eu tive que ficar para trás por conta do trabalho, o que significava que eu tinha a casa toda para mim. Depois que eu cheguei em casa, vesti minhas roupas casuais mais confortáveis e liguei a TV para uma boa noite de beisebol e filmes de ação. O noticiário estava terminando de exibir um boletim meteorológico de emergência. Uma enorme tempestade de raios estava chegando em questão de horas e os telespectadores foram aconselhados a tomar cuidados especiais. Eu não me importava se houvesse um furacão lá fora, desde que isso não interferisse na minha noite. 2 horas depois, eu estava mergulhado em meu jogo dos Red Sox quando a mãe de todos os relâmpagos iluminou o céu como uma bomba atômica e, com ela, foi-se a minha energia. Fiz uma careta ao ver o quarto vazio, minha única noite só para mim, e agora eu tinha que passá-la no escuro. Suspirei e fui até a geladeira para pegar mais uma cerveja enquanto ainda estava fria. Bebi um gole da cerveja e fiquei olhando pela janela para a tempestade. O boletim meteorológico não estava exagerando. Essa tempestade era intensa. Os ventos açoitavam árvores, arrancando folhas e galhos de seus galhos. Relâmpagos iluminavam o céu a cada poucos segundos e, com eles, o estrondo de um trovão, como os passos de um gigante. Recorri à minha brincadeira de infância de contar os segundos entre ele e o clarão e o estrondo. A tempestade estava se aproximando e logo estaria bem acima de mim. Em pensamento, me fez voltar o tempo e descobrir que meu medo de infância estava começando a se infiltrar novamente. O assovio do vento começou a soar como um gemido fantasmagórico. Os galhos das árvores pareciam grandes garras me amassando. Tentei dizer a mim mesmo que estava sendo um tolo, mas não conseguia deixar de olhar para a floresta à minha frente como se estivesse procurando algo. Eu olhava para os galhos trêmulos e estava convencido de que havia algo lá fora olhando para mim.
Uma parte crescente de mim queria subir correndo as escadas e se esconder embaixo das cobertas. De repente, um sinal sonoro alto irrompeu pela casa e eu quase pulei de susto. Levei um momento para registrar que era apenas a campainha de uma chamada de vídeo. Sorri e dei uma risada no meu medo infantil. A energia pode ter acabado, mas eu ainda tinha serviço. Abri a chamada e os belos rostos de minha esposa e Sylvie me cumprimentaram. Seus sorrisos afastaram a escuridão da tempestade e eu me vi como o adulto calmo e racional que deveria ser. Elas tinham ouvido falar da tempestade e queriam saber se eu estava bem. Depois de garantir que eu estava bem, elas me contaram tudo sobre a viagem. A equipe da Sylvia avançou para as finais amanhã de manhã e eu não poderia estar mais orgulhoso dela. Minha esposa foi ao banheiro e Sylvie continuou a me contar sobre todas as coisas interessantes que viu na viagem. Eu apenas sorria e ouvia. De repente, ela ficou confusa e começou a olhar para a janela atrás de mim. Papai, quem é aquele lá fora? Sylvie falou antes de a chamada terminar de repente e eu ficar com uma tela sem sinal. Ótimo, agora eu estava preso ali, sem energia e sem telefone. Virei-me para verificar o progresso da tempestade quando outro relâmpago iluminou o céu. O clarão não deve ter durado mais do que um segundo, mas naquele momento eu podia jurar que tinha visto alguém nos fundos do meu bosque. Balancei a cabeça diante da impossibilidade do fato, mas foi apenas uma questão de segundos até que outro relâmpago tomasse o céu. Desta vez, não havia como errar. Havia um homem entre as árvores. Eu só conseguia vê-lo por meio de flashes, mas podia dizer que ele usava um longo casaco marrom escuro e um chapéu preto como breu. Outro flash iluminou o céu e o homem agora estava mais perto de minha casa. Pude ver que ele era muito velho e tinha longos cabelos brancos. Eu não tinha ideia de quem poderia estar lá atrás. A floresta era muito pequena e de propriedade privada. Além disso, nenhuma pessoa em sã consciência estaria na rua com aquela chuva e trovões. Outro clarão, seguido quase que imediatamente por um trovão, irrompeia pelos céus. A tempestade estava se aproximando, assim como o velho, que agora estava logo atrás de minha cerca. Um segundo clarão seguiu o anterior por meros milissegundos. Dessa vez, o estranho misterioso estava no meu quintal. Saí correndo da janela. Isso era impossível. Não tinha como aquele velho ter escalado a cerca tão rapidamente. Voltei para a janela e fiquei olhando. O homem estava perto o suficiente para que eu pudesse identificá-lo na escuridão, mas não encontrei nenhum sinal dele. Uma rajada de relâmpagos invadiu o céu todo e o meu quintal ficou visível. O velho estava na base da escada que levava ao meu deck. Só que velho era a palavra errada para ele. O que estava diante daqueles degraus era um monstro. Sua pele era púrpura acinzentada, coberta de cristas definidas. Ele não tinha lábios, o que permitia que suas fileiras de presas deformadas e afiadas se projetassem para o mundo ver. Ao redor de seus olhos havia cortes profundos de pele ausente, revelando nada além de sombras por baixo. Seus olhos eram hipnotizantes, pois pareciam brilhar e pulsionar com eletricidade púrpura, como um relâmpago de verão. Aqueles olhos estavam fixados diretamente em mim. Quando o flash terminou, não perdi tempo e subi as escadas correndo. Voei para o meu quarto com o coração batendo no peito, ameaçando explodir. Entrei correndo em meu quarto e tranquei a porta com força. No momento em que a fechadura estalou, outra grande explosão de raios iluminou o céu. Eu podia ver minha sombra na parede, mas ela não estava sozinha. Outra sombra se projetou na parede por trás da vidraça da janela. Eu podia ver a silhueta do velho do lado de fora da janela do meu segundo andar. Seus longos cabelos se torciam ao vento e se agitavam como se estivessem vivos. A fera estava com as mãos levantadas e, para o meu horror, eu pude ver longas garras estendidas como facas. Eu podia ouvir um arranhão sutil em minha janela.
como se o monstro estivesse tentando entrar. O clarão passou e mergulhei debaixo de meus cobertores. Não me importava com o fato de ser um homem adulto com mais de 40 anos. Eu simplesmente não queria mais ver o lado de fora. Enquanto estava deitado, pude ver, mesmo através do edredom grosso, uma explosão de relâmpagos acompanhada do trovão mais estrondoso que eu já ouvi. A tempestade estava agora em cima de minha casa. Era difícil entender o que estava acontecendo por causa da explosão do trovão, mas eu podia jurar que eu vi o som de passos no telhado bem em cima de minha cabeça. Tapei os ouvidos e fechei os olhos com toda a minha força, desejando silenciosamente que a criatura fosse embora. Não sei como isso foi possível, mas quando abri os olhos, era a manhã seguinte. Fui recebido por um lindo sol nascendo atrás das árvores e o som suave de pássaros cantando ao longe. A luz piscante de meu despertador me informou que a energia havia voltado há várias horas. De alguma maneira, eu havia dormido durante a tempestade. À luz do sol da manhã, meu medo da noite passada parecia realmente infantil. Decidi que toda aquela experiência tinha sido um pesadelo causado pelo medo infantil que eu tinha de tempestades. Preparei um café para mim e decidi sair um pouco para ver os vizinhos. Do outro lado da rua, havia 2 carros de polícia e uma ambulância na casa da senhora Peterson. Os paramédicos estavam levando um corpo coberto por um lençol em uma maca. Wendy, minha vizinha do lado, estava assistindo em choque e horrorizada. Então, perguntei a ela o que havia acontecido. Ela me disse que o vento da tempestade havia soprado algo contra a janela da senhora Peterson e que ela havia morrido. Olhei para trás e senti a cor do meu rosto se esvair ao notar que pareciam ser marcas de garras na parte superior da janela da sala de estar. Mais uma vez, tentei dizer a mim mesmo que tudo não passava de um sonho terrível e que o destino da senhora Peterson havia sido um acidente bizarro. Depois de alguns dias, consegui me convencer de que estava tudo bem. Isso foi até eu encontrar partes de telhas do meu telhado em cima de arbustos. Decidi subir no telhado para avaliar os danos. O que encontrei quase parou meu coração. Ali, arranhadas nas telhas, estavam as palavras Billy, um nome que eu não usava desde a infância. A tempestade pode ter passado por enquanto, mas logo outra voltará e, quando isso acontecer, pode ter certeza de que eu estarei com as cortinas fechadas.